Sesc Cultura ao Quadrado hoje tem a honra de receber um dos maiores mestres da cultura brasiliense, o violeiro Roberto Correia. Que prazer te receber aqui no programa, poder conversar contigo. E você trouxe a sua viola. Eu não posso ficar sem a viola, né, Márcia? Como prazer é que é? meu também. Ah, Nossa, que bom. Grande alegria estar aqui com você. Que alegria, que alegria. Como é que é essa relação com a viola? É uma relação de amor, é uma relação de amizade, é uma relação de cumplicidade? Como é que é a relação do violeiro com a viola? É interessante. Eu não comecei com a viola, eu comecei com o violão lá em Campina Verde, Minas Gerais, né? Começa José da Conceição, a gente chamava de Zé da Conceição. Aprendi a tocar de ouvido nele, por imitação. Eu cheguei em Brasília em 1975. 75. Eu entrei na UNB em 76, no curso de Física. E na UNB, naquela época, tinha aquela bolsa trabalho-arte. Como a gente duro, não tinha dinheiro, então era uma boa fazer qualquer coisa que relacionado à arte. E como eu tocava violão, eu acabei conhecendo algumas pessoas, né, que também mexiam com música. A gente fez um grupo chamado Olho d'Água e comecei tocando violão e depois já tinha outro violonista, o Jorge Washington, e me veio, né, de memória o som da Folia de Reis, da viola, que combinava também com o violão. E só que eu não tinha viola. Aí achei uma viola em liquidação. Na época era Mesbla, acho que era Mesbla, loja. Comprei a viola, mas não sabia afinar. Fui na biblioteca lá da UNB, ver se tinha livro para aprender a afinar. Não tinha nada, não tinha nada. A única coisa que existia de viola no Brasil era um álbumzinho assim de acordes do Tonico Tinoco. E isso me levou a ir atrás de quem sabia tocar viola, os mestres violeiros, né? Foi aí que comecei Isso foi em 77. E como eu ia muito por Campina Verde, então naquela região, e depois nas férias viajando, para onde eu sabia que tinha violeiro, eu estava indo, fazendo uma peregrinação e aprendendo os toques. Mas principalmente eu sempre fui muito curioso com as histórias, as crenças sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo, né? Então eu ficava sempre conversando e aprendendo também dessa cultura, né? Dessa cultura, vamos dizer assim, ancestral, né? Então, é uma cultura popular riquíssima. É cada história encantadora, né? E numa época em que muitas coisas que eram ditas faziam sentido. Hoje já não fazem, mas naquela época fazia, né? Até para quem quer lidar com cultura popular, que saber que certos depoimentos, por exemplo, de determinadas épocas, então hoje a pessoa pode achar até estranho, mas naquela época tudo fazia muito sentido, né? Principalmente crenças, Saci Pererê, essas coisas todas, assombração, aparição. Fazia parte desse imaginário e das histórias que eram contadas e recontadas ali. Isso a pessoa levava a sério essa história e isso... Acreditava de verdade. Sim, e pontuava a vida da pessoa, né? Tem coisas que não são mesmo misteriosas, né? A gente não sabe nada, é né? Verdade. A gente sabe muito pouco, na verdade, né? Verdade. E a gente estava falando, a gente precisa ter humildade para admitir que a gente sabe muito pouco, né? Agora, mesmo nessas coisas mais fantásticas, nessas lendas, nessas crenças, tem sempre uma sabedoria, né? Ali no fundo a gente sempre encontra uma sabedoria, uma mensagem, uma coisa que faz sentido. Ou quase sempre? Quase sempre, mas sempre tem algo de importante no sentido de enriquecer, de tornar até misteriosa a arte da pessoa, né? Certos aprendizados, por exemplo, uma mistura de coisa objetiva, prática, com coisas não práticas. Para definir bem, uma vez eu estava com um grupo de Folia de Reis e eu resolvi perguntar para cada um de quem cantava o que história que era de reis, tal, enfim. Aí teve um guia que falou para mim, olha, Roberto, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu cumpro. É uma missão. Acabou. Não tem que questionar. Não tem, então eu cumpro. Por que isso, por que aquilo? Aí eu entendi, puxa, isso é muito além da objetividade, da racionalidade. Então, respeitar porque é muito além do que da abordagem que eu estava fazendo naquela... Isso foi logo no início e já foi uma grande lição para mim, essa história. Respeitar e reverenciar, né? Essa sabedoria e essa tradição que vai passando de um para o outro, né? De pai para filho, para neto. Exatamente. E se perpetua. Agora, essas tradições, de certa forma, se perdem um pouco também, né? Sim, porque, vamos dizer assim, várias tradições, práticas populares chegaram até os tempos de hoje por conta da devoção do guia, por exemplo. Então, o guia, um guia de folia do divino, de folia de reis, enfim,
ele estabelece uma relação com a divindade que ele cultua, né? E ele acaba assumindo o compromisso todo ano, por exemplo, de gerar com a folia. E só que quando, nesses giros, tem, além dos cantos devocionais, as brincadeiras. Os catiras, curraleira, sussa, lundus. Então, tem todo o terço cantado, o bendito de mesa. Então, tem toda uma cultura, vamos dizer assim, de pessoas, não só dele, violeiro, mas de pessoas que... vamos dizer assim, que tem essa crença, que tem fé, por exemplo, vamos dizer aqui o Divino Espírito Santo, que é mais comum aqui no Distrito Federal, e que se juntam e fazem todo um... Que se envolvem no ritual. Ritual, exatamente. E um ritual, assim, de várias famílias, porque você vai gerando e vai tendo pouso em outros lugares, então... E isso, essas tradições, as práticas mesmo de dança, por exemplo, acabam sendo perpetuadas por conta da devoção. Então, assim, enquanto tiver devotos saindo e festejando, e nós estamos com a cultura, com essa cultura vigente, assim, rica, porque os jovens vão vindo também, muitos jovens adotam essa cultura. Com relação à viola especificamente, nós temos vários tipos de viola no Brasil, nós temos 6 tipos, bem definidos. 6 tipos, E agora, em cada região, vamos dizer assim, em cada região está havendo pessoas, grupos que estão cultuando, dando continuidade à tradição, fazendo instrumentos, fazendo romarias. Então, por exemplo, agora está tendo uma romaria no Paraná, no litoral, uma romaria de 50 dias de Folia do Divino, de um pessoal lá que praticamente eles pegaram a tradição dos antigos, e resgataram e estão fazendo. Ainda bem, né? Pois é, fantástico. Porque os jovens entrando é sinal de que essa tradição não morre, ela continua pulsando e continua sendo passada, né, para frente. Exatamente. Agora, tem uma história de que a viola é que escolhe o violeiro, não é o violeiro que escolhe a viola. Isso é verdade? São muitas histórias, né? São muitas histórias. Essa é uma delas, né? É uma delas. É uma delas. Mas a viola, eu acho que a gente pode entender essa frase no seguinte sentido. A pessoa que se interessa pela viola, além do instrumento, a pessoa está interessada numa cultura da sua região, uma cultura, vamos dizer, própria, que traz identidade. Vamos dizer assim, que a pessoa, além da música, do instrumento, de tocar, ela é atraída também, eu acho, pelo o que envolve, o que está por trás, vamos dizer assim, do instrumento, que é essa cultura muito rica. Nesse sentido, assim, eu acho que a viola acaba escolhendo as pessoas que possam valorizar e preservar e dar continuidade, enfim, a essa cultura. Agora, você falou essa questão da identidade. A viola aqui, porque a gente tem essas raízes de Goiás, a gente tem influências do país inteiro no Distrito Federal, né? A gente recebe essa cultura de todas as partes do país. Tem uma identidade aqui do Distrito Federal? Porque isso é uma pergunta que as pessoas sempre ficam na dúvida. O Distrito Federal tem uma cultura com uma cara própria, pega essas influências e constrói uma coisa um pouco diferente, com uma cara um pouco diferente ou não? É complexa essa pergunta. É complexo. Eu acho que todo brasiliense fica se perguntando isso, porque, né? Veja bem, no caso das práticas populares, isso foi na década foi 1997, se não me engano, a gente fez uma pesquisa aqui no entorno do DF, né, da música pré-Brasília. A música existia antes de Brasília, do DF, essa região ser delimitada para a capital, né? Então nós rodamos nos municípios aqui do entorno e a riqueza cultural é impressionante. Nós fizemos um CD, inclusive, chamado Sertão Ponteado, com vários tipos de práticas devocionais, vários tipos de dança, curraleira, que tinha já um dicionário, por exemplo, do Brasil Central, já colocava curraleira como dança extinta de Goiás. Nós encontramos curraleira em tudo quanto é lugar, em Minas, em Goiás, enfim, coisas que... Tá aqui pertinho, né? Planaltina, é Formosa, Então, e Brasília vamos dizer, esse pedaço de chão, esse quadrado, né, foi em Goiás, vizinho de Minas Gerais, e as pessoas vieram do Brasil inteiro para cá, e trazendo as suas culturas para cá. Com certeza. Eu não sei dizer assim se Brasília tem uma identidade própria, talvez uma pessoa com uma perspectiva mais distante possa ver isso melhor.
Mas com relação à viola, nós temos aqui representantes importantíssimos da viola no Brasil. Nós temos Zé Mulato e Cassiano, que é uma dupla maravilhosa. Temos o Marcos Mesquita, que deu aula na escola de música junto comigo. Tem o Pedro Vaz. E tem vários outros, o Cacá Nunes. Tem várias outras pessoas, pesquisadores que estão atuando na viola. Que mergulham nesse universo. E a Escola de Música de Brasília foi a primeira escola do Brasil a adotar a viola como instrumento, junto com o violino, com o violoncelo. E você foi o primeiro professor. Eu fui o primeiro professor. Isso foi uma iniciativa quando ele assumiu a direção da escola, Carlos Galvão. Ele veio com essa mentalidade de montar um núcleo de música popular na escola de música. Importantíssimo. E aí eu já era professor da GDF, professor de física, né? Gente, olha só. E aí ele me convidou para inaugurar esse curso pioneiro. Foi aí que a viola entrou, vamos dizer, no ensino público. Em Brasília, você veja bem, puxa vida, se você pensar nas tradições, nas práticas, eu prefiro chamar prática musical, que vieram com as pessoas que vêm para cá, por exemplo, o Bumba Meu Boi, do Teodoro. Então, muita coisa que as pessoas trazem para cá e que vai fazendo essa misturança aí. Como eu disse, eu acho que teria que ter um musicólogo, uma perspectiva mais distante para comparar o que se faz aqui com outros lugares, para realmente... Eu estou muito dentro, né? Então, eu não posso dizer. Mas Brasília tem umas características que te ajudaram, né? Nesse trabalho, nesse mergulho, nesse universo. Com certeza. E no desenvolvimento do trabalho. Com certeza. Porque eu vou fazer até uma metáfora. Quando eu cheguei em Brasília, naquela rodoviária antiga, eu subi para pegar um ônibus, porque eu ia para Asa Sul, e aí eu pude ver a esplanada. E para mim foi uma surpresa imensa. Eu nunca tinha visto um horizonte tão grande. Porque Campina Verde é morro, né? Eu estudei em 74 em Belo Horizonte, que é serra, né? E aquela vastidão no céu, assim, né? Quer dizer, por cima do chão, né? Uma imensidão. Nossa, eu fiquei impressionado com aquilo. E Brasília é uma cidade que ousou muito. E a minha música é uma música ousada, vamos dizer assim, né? Com viola, eu fazendo música moderna, música, enfim, todo diferente do que se fazia antigamente na viola, enfim. Mas eu tinha uma sensação de liberdade, eu não tenho fronteira para fazer a música. Não tem limite. Não tem limite. Então, eu realmente não tinha limites mesmo. Eu morava numa cidade que não tinha limites, uma cidade que foi inventada, que foi toda experimentada quase, nos concretos. Então, ficava, eu ia para Campina Verde, na fazenda do meu pai, ficava lá e depois vinha para Brasília no concreto. Tudo isso acaba moldando o seu jeito de ver o mundo, de fazer música. Acho que a minha música tem esses contrastes. E é por isso que é tão linda, né? Por isso que é tão especial. A gente está proseando. Mostra um pouquinho da música pra gente. Vou mostrar um pouquinho. Até vou mostrar uma música, uma das primeiras que eu compus aqui em Brasília, que é uma música bem conhecida, um pedacinho. Espetáculo! Que coisa sensacional! Essa foi uma das primeiras que eu compus aqui. E as composições nasciam aqui ou nasciam em Campina Verde, mas eu ficava alternando, porque eu ficava um tempo lá, um tempo aqui, e assim as composições iam se fazendo. Sensacional! E você faz essa mistura mesmo da tradição com o erudito, com o contemporâneo. Tudo entra nesse balaio. Tudo entra. Realmente eu não tenho nenhuma fronteira, assim, nenhum limite. Porque tem um pouco, às vezes as pessoas têm um pouco essa mania de dividir, né? Botar em caixas, isso aqui não se mistura com isso. Pois é estranho, porque assim, mas também eu tive uma experiência, eu tive um problema de saúde e que podia me levar à minha morte, né? Então, eu na luta contra isso, eu resolvi deixar eu achei que eu precisava gravar minhas músicas, porque minhas músicas eram as coisas mais importantes da minha vida, porque elas eram tão estranhas e tão além do meu entendimento musical, aquele que viu músicas
tudo muito, muito diferente. Difícil escrever, não conseguia escrever minhas músicas tão complexas que eram. E, para minha surpresa, eu gravei um disco com as minhas composições antes de morrer, né, que é o Oróboro, né? Olha, eu achei que são músicas minhas, só solo de viola, e achei que não teria público, porque, tipo, para minha surpresa, um grande público que recebeu bem o Oróboro. Então, aí com isso me direcionou no sentido assim, puxa vida, eu estou fazendo uma música, acho que ninguém ia curtir, ninguém ia gostar, e no fim tem pessoas que curtem esse tipo de música, que entendem, que valorizam, que gostam. Olha, então isso foi uma grande lição para mim, nesse sentido que você tem que fazer o que a sua intuição, o que a sua inspiração manda, você tem que ter inspiração e intuição. Agora, você tem uma história com uma cobra, né? Nesse seu momento de... Tem. Como é que conta essa história? Eu tive em 94, né, descobri que eu estava com tumor no cérebro, que já estava afetando meu braço, né, e eu ficava desvitalizado também, às vezes, depois de recetar, eu tinha que dormir, porque eu não aguentava nem sair para jantar, nada, eu ficava bem... Enfim, e um tumor na área motora, e os médicos diziam que na cirurgia você tira o tumor, né, principalmente o Marcos Vinícius, doutor Marcos Vinícius Ramos, que foi quem me acompanhou, né, ele me explicou muito bem, na cirurgia você tira o tumor e tira a área em volta. Só que a área em volta é cérebro, né? E aí da área motora. E a minha pergunta era, Marcão, e sequela disso? Vai ter sequela? Ele falou, Roberto, ninguém pode dizer isso. Pode ser que não tenha nada, mas... Ou seja, um risco, aí eu falei, ainda mais para uma pessoa que depende totalmente... Para mim era a morte. Era a morte. Aí eu pensei comigo, mas quer saber? Eu vou tentar tudo e vou conseguir resolver essa questão... E vou lutar por isso, né? Tudo que tinha, fiz cirurgia espiritual em tudo quanto é lugar, de umbanda, tomei chá de planta venenosa, fiz homeopatia, enfim, tudo que falava que era bom eu fazia. E sempre fazendo ressonância, o Marcão sempre acompanhando, enfim. Eu estava com receio, porque o meu avô, parte de pai, ele foi assassinado em 1937, com 39 anos de idade. E a minha avó, por parte de mãe, disse que viu que no caixão dele ele estava com uma bala na testa, né? Assim, bem um buraquinho na cabeça, né? Ele era violeiro. Falei, será que está misturando a minha história? Então, quando eu fiz 40 anos, ele morreu com 39, né? 40 anos, eu estava pensando que eu ia acabar morrendo também como ele na mesma idade, né? Sabe aquele negócio que você fica tentando entender o que está acontecendo? Traçando uma relação até. Enfim, aí... Quando eu completei 40 anos, falei, bom, a minha história é outra. Não é igual. Não é igual. Aí eu resolvi, eu estava trabalhando muito, porque eu estava gravando meus discos, antes de morrer, né? Aí eu resolvi ir pra praia, porque todo mundo falava todo mundo gostava de praia aqui. Falei, eu vou pra uma praia descansar. Resolvi nem levar a viola. Fui pra uma praia, pra ficar 15 dias, não aguentei. E a saudade da viola nesses 15 dias? Não, você sabe que lá... Por conta de ficar só... Eu fiquei escrevendo poesia, aí começou a despertar a poesia. Fiquei escrevendo poesia na areia lá e tal. Cheguei em Brasília, eu morava na 416. Fui para Água Mineral no outro dia. Era maio. A hora que eu comecei a andar, falei, nossa, aquela maravilha, tudo seco, mas aquela maravilha. Falei, putz, me deu aquela sensação assim... Esse é meu lugar. De empoderamento. Tipo, eu não sou das serras, não sou do mar, eu sou aqui do Cerrado. Do Cerrado, esse é meu lugar. Eu pertenço, as minhas raízes são daqui. E foi muito intenso isso. Fiz uma poesia chamada Pacto e pensei, bom, agora pode ter com a cobra que me picar, nada vai me acontecer. Pois não há de ver que quando... Tem duas trilhas lá, a trilha Cristal d'Água é a maior, de 5 km, e lá no final dela tem um caminho. Você sabe que cobra tem caminho, a cobra sempre passa pelo mesmo caminho, e tem um caminho de cobra. E na volta, uma cobra lá, me esperando lá, esticadinha na trilha toda. O que eu faço, né? Pensei, mas eu falei que se eu tinha nada me aconteceria, né? Eu falei, eu cheguei perto da cobra, fui aproximando a mão perto dela. Meu Deus. Era uma cobra, eu nem sei que cobra, parece uma caninano, é uma cobra preta. Mas é uma cobra que uns falam que é bate-mato, enfim. Mas eu sabia, se eu fosse picado, eu tinha soro. Lá embaixo tinha, naquela... Lá tem um posto de saúde, né? Mas você arriscou ali para saber... Mas eu tinha falado. Para você saber até que ponto eu tinha falado, porque aí se me picasse, picou. Então, eu tava... Vulnerável. E tinha feito... E não tava mesmo, porque a cobra foi embora. Foi embora. Sensacional. Ela entrou, e foi nesse dia eu fiz um poema chamado Pacto, o pacto meu com o cerrado. Eu falo da palavra cerrado, né? Encerrado que eu era, no errado do existir. Isso porque eu ficava, às vezes,
à noite, né, antes de dormir, eu ficava meditando assim, o que é que eu fiz errado e que formou esse tumor, que desapareça e que mude, porque eu acreditava que o corpo fez o tumor, o corpo pode desfazer o tumor. Encerrado que eu era no errado do existir, livre, livre me tornei, cerrado, cerrado meu, quando em ti me transformei. O meu corpo é o teu chão, tuas pedras, tuas águas, e minha alma teus caminhos, tua fauna, tua flora. Em ti minha vida está, cerrado, cerrado meu, e em mim teu encanto mora. Eu, cerrado, encordoado, renascido, libertado, pleno, vasto, enfim, vivo agora. Que maravilha! Que maravilha! Pois é, foi nesse momento tão especial, eu estava com 40 anos, foi 25 anos atrás. Mas enfim, para resumir essa história desse tumor, depois de 4 anos, 97, eu casei em 98, 97, o tumor secou, calcificou e acabou a história. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Exatamente. Acabou. Secou, calcificou, não tem explicação, não precisa de explicação, a gente já conversou sobre isso. Não precisa explicação, não precisa. Enfim. Agora o cerrado tem uma coisa de uma força que é inacreditável, né? De uma capacidade de renascer depois de um incêndio, de uma capacidade de persistir, de resistir. É uma coisa impressionante. Impressionante. Também nesse momento mágico, né? Havia a caliandra. Que é E a maravilhosa. caliandra, e tudo seco, aí tem aquela galinha e aquela flor maravilhosa, vermelha. É minha flor favorita, caliandra. E aí eu fiz caliandra, flor do cerrado, bela e radiosa chama, plena no alto plana. Caliandra, flor, caliandra, rude lua, com as formiguinhas ficam vendo aquela lua lá, rude lua do chão, alada plenitude, lua, flor, rubra, rude. Mas caliandra, essa flor me inspirou muito, porque, tipo assim, as coisas, as situações são todas adversas, mas se você persiste, se você insiste, você pode virar tipo caliandra, tô lá, é quando eu vou me florescer, quando eu vou ficar linda, aquela... Caliandra, de guerreira vermelha de punhos em riste. Caliandra, na seca resiste. É isso. E o cerrado vive dando lição pra gente. Não termina, não se encerra. Toca mais um pouquinho pra gente. Tocar essa aqui também da época. É outro clima. Aquela anterior chama Araponga Esprivitada, né? Essa aqui é Parecença. Toquei a primeira parte dela, que tem parte B e parte C, mas essa parte toda, né, toda diferente da outra, né, para dar um contraste. Completamente diferente, a melodia é diferente. Agora, Roberto, você estava falando essa coisa dos jovens, né, dessa continuidade. Você dar aulas tem essa missão de passar esse bastão, de tentar que essa cultura não morra, não se perca? Eu acho que sim, no sentido que você ser um instrumentista, você tem que dominar as técnicas do instrumento, né? Quando eu comecei a dar aula na escola de música e comecei a escrever as partituras, eu acabei criando as lições e escrevendo, procurando escrever os ritmos, coisas que não havia escrito. Então eu comecei a escrever. Você foi pioneiro nisso também. Como forma de repasse. Nossa, facilita muito. Por exemplo, pagode de viola com ritmo complexo. Se não escrever assim, a pessoa tem que ficar muito tempo ouvindo pessoas tocando. Quando você escreve, tudo fica mais simples de se entender e de se fazer. Então, isso acho que foi importante no sentido assim de
contribuição de para sistematizar esse conhecimento para que as pessoas façam a música mas eles têm as ferramentas, vamos dizer assim. E também não ficar refém de, não, para tocar viola eu tenho que ir para o interior para aprender com violino. Não, você pode fazer isso, claro, naturalmente, mas você pode ter acesso às técnicas através da leitura musical e tudo, né? Esse foi uma das coisas importantes nesse sentido de encaminhar os jovens para dominar as técnicas, dominar essas coisas. Além da escola de música, quais são os seus projetos agora do momento? A escola de música eu me aposentei. Você se aposentou? Me aposentei. Mais. Eu 35 anos de escola de música e mais 3 de física. O que eu estou fazendo agora? Vou gravar o mês que vem um projeto muito interessante. Chama Concerto para Vaca e Boi. Entrelaçamento das violas brasileiras com a viola da gamba, aquele instrumento da música barroca, com viola da gamba baixo, de 7 cordas, que é de arco. E são 6 violas brasileiras, e eu estou fazendo 2 músicas para cada viola em duo com a gamba, né? Então é a viola de Buriti, que ela é da região ali de Tocantins, Maranhão, Piauí, né? A viola feita de tala de Buriti, a viola de coxo, que é Mato Grosso do Sul, a viola caiçara, que é do litoral todo, do litoral sul, né? A viola caipira, que é do Brasil Central, a viola repentista, que é aquelas violas de cantadores repentistas, né? E a viola machete baiana, que é ali do recôncavo baiano, uma viola pequenininha, machete é geralmente viola pequena, baiana, porque tem outros tipos de viola machete no Brasil. Então é uma viola bem pequenininha, usada no samba chula. Então eu peguei esses 6 instrumentos e compus, escrevi tudo, vai sair um livro com todas as partituras e com todo o meu, vou dizer, a minha história com esses instrumentos, desde o princípio, como foi que eu fui pesquisando, citando as pessoas que eu fui sendo referência. E é uma pesquisa profunda no Brasil inteiro. Foi. Tenho contato com os artesãos, né, que fizeram os instrumentos. Vai ser bem bacana. E eu faço música de câmara, música de concerto, que essa é a minha ideia. Minha proposta é fazer música de concerto, fazer recital de viola, como tem recital de violão clássico, né? E no caso, aí fazer música de câmara, junto com o instrumento barroco, que é a viola da gamba, e porque as violas são antigas também. Só que, como eram instrumentos da oralidade, não tinha nada escrito, possivelmente nunca houve esse tipo de... A gente não sabe, porque... Em termos de registro musical, não existe essa combinação. E possivelmente, talvez nem tenha havido, porque a viola da gamba era música de corte, enfim. Mas agora é possível você fazer isso. Estou escrevendo tudo, vai ser um livro com partituras. Nossa, esse legado e com memórias. Então, esse projeto é um projeto que foi aprovado pelo aquele programa Rumos, do Itaú Cultural. 2020, 2021, 2020, 2021. Então, vai sair o disco, o livro e vários vídeos com essas violas mostrando. Nossa, que fantástico. É um legado que não tem preço. Isso é um projeto muito... E eu estou envolvido nisso, claro. Assim, o tempo inteiro, porque eu estou escrevendo tudo. Tem quanto tempo de pesquisa para se chegar a isso? Porque eu imagino que seja... Eu acho que é a minha vida inteira, porque eu tenho de pesquisa desde 77 que eu pesquiso e, claro, comecei com viola caipira, mas depois fui para viola de coxo e sempre me interessando por outros instrumentos, né? E tendo algum tipo de contato, mais claro com a viola caipira, mas eu acabei tendo contato com todos esses instrumentos. Agora, o peso desse contato eu vou colocar no livro. Ou seja, é claro que tem instrumentos que eu tive muito mais relação, principalmente com a viola caipira, que é o meu grande instrumento, é o meu instrumento, né? Mas eu tive muito contato com outros instrumentos, por exemplo, com a viola de coxo, muito contato. Foi talvez o primeiro a gravar fora do universo lá. Numa pesquisa que fizemos pelo Instituto Nacional de Folclore, a Elizabeth Travassos, junto comigo, nós gravamos o primeiro LP de música do estado do Mato Grosso, quer dizer, então... É muita história. É muita história. Então, e com isso, eu acho que... por isso que é um livro de apontamentos e memórias também. Porque eu estou contando a minha história com os instrumentos. E vai contextualizando também como que você chegou. E colocando o instrumento para fazer música de concerto, música de câmara. Então, eu estou lidando com cada instrumento como um instrumento poderoso. São músicas complexas, difíceis, tem que às vezes acertar a afinação com muito mais cuidado, trocar as cravelhas, porque as cravelhas eram feitas com broca, eu vou fazer com apontador de vinil para elas poderem rodar melhor, para poder afinar melhor o instrumento. Então é todo um processo assim, vamos dizer assim, também de adaptação do instrumento, sem tirar a característica. Por exemplo, eu recebi a viola do canhotinho da viola que mandou de presente para mim, viola de Buriti. Então, somente
somente troquei as cavelhas para facilitar e coloquei um cavalete maior para pegar umas cordas mais grossas, que eu estava usando uma viola. Enfim, coisas assim, mas tudo isso eu estou contando. O que eu fiz, como eu recebi, estou contando. Que é muito rico, porque a gente fica sabendo o passo a passo de como você chegou ali. Lindo, lindo. Olha, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar, muita coisa para ouvir. A gente adoraria ter todo o tempo do mundo, mas eu queria que você encerrasse essa conversa deixando um recado para as pessoas, um recado para o futuro, para a gente olhar para frente. O que você diria? Olha, eu diria assim que nesse momento eu acho que nós temos duas coisas que podem salvar o mundo: é a ciência e a arte. Perfeito. Perfeito. Resumiu, ninguém poderia ter dito melhor. Ciência. Isso foi uma frase que a minha sogra me disse. E eu estou reproduzindo porque eu achei muito, muito poderosa. E certeira. A única coisa que pode salvar a humanidade é a ciência e a arte. Eu queria que você terminasse agora com uma música pra gente, por favor. Vamos lá, então.